Olá a todos e a todos, meu Aurê, meu Motumbá, Colofé. Para mim é uma grande satisfação estar dando início a esse projeto aqui no grupo de estudos Braulio Goffman. Agradeço muito a oportunidade ao Ogan Jassanã por essa missão. E a nossa proposta aqui vai ser, durante as próximas semanas, a gente se debruçar, se dedicar um pouco a estudar as folhas, né? A importância dos vegetais na religião afro-brasileira, em específico no candomblé. Então, cada semana a nossa proposta é fazer um episódio curto, né, sobre uma determinada espécie. E como não poderia deixar de ser, né, começaremos pedindo licença ao Batalá, né, a Ogum, que são os orixás que regem essa espécie que nós hoje vamos tratar, que é o Igiopê, ou o dendezeiro, né? Também conhecido como o mariô, sendo que o mariô não é o Igiopê, não é a árvore, né? O mariô é o broto, é a palma que fica dentro da palmeira, e que erroneamente a gente chama o dendezeiro de mariô, mas na realidade o nome é Igiopê. Eu sou Ogan Emanuel de Xangô, fui confirmado pelo Babalorixá Francisco de Iemanjá, saudosa lembrança, Cocipurê, e hoje desempenho a minha função na casa de Pai Elias de Ançã. Sou Ogan hoje da casa de Pai Elias de Ançã, mas não perdi meu vínculo com a minha casa matriz, com a casa onde eu fui iniciado, né? Ilê Axé Babá Ungi Arumã, onde hoje reina a nossa rainha de Oxum, nossa mãe Nara do Oxum. Bom, então continuando a nossa missão de hoje, em todos os episódios a gente vai tentar no primeiro momento dar as informações gerais sobre a espécie vegetal, depois fazer uma relação dessa espécie vegetal com o cuidado, com a promoção, com a atenção à saúde. No terceiro momento, nós ouviremos um mais velho, a fala de um mais velho sobre esse elemento vegetal que nós estamos nos dedicando. E, por fim, nós concluiremos o episódio, né, esse relato, fazendo algumas reflexões sobre a importância dessa planta no nosso culto. Bom, então, pedindo licença a todos, existe uma cantiga, né, que deixa bem claro a importância dessa árvore para a nossa religião, né? Biribiri biti Mario, Jewo sonho alé Mario. Biribiri biti Mario, Bawa toro axé Mario. Biribiri biti Mario, Jewo sonho alé Mario. Biribiri biti Mario, Bawa toro axé Mario. Então a cantiga, quando ela fala Biribiribiti Mariô, Geossanho Alé Mariô, Biribiribiti Mariô, Bauatorô Axé Mariô, ela, de determinada forma, ela está dizendo, na escuridão o Mariô traz a luz, né? E o sangue nos permite o caminho, né? Então, isso, em poucas palavras, determina a importância dessa planta que atrás de mim está, né, que é o dendezeiro. Bom, então nós estamos tratando hoje do dendezeiro, né? Elaeas guienensis, né, que é o nome científico dela, na nossa religião Igiopê. Bom, essa planta, ela vem também a ter muitos outros nomes, que depois nós veremos, tá? Na tradição iorubá, a planta ela recebe o nome conforme a sua utilização, a função da sua utilização. Então, o Igiopê pode ter inúmeros nomes que nós
a seguir falaremos, na hora devida. Bom, a primeira questão é o seguinte: o que vem a ser o dendezeiro? É uma palmeira, né, que tem uma importância muito grande no desenvolvimento das culturas africanas, né, presente principalmente na África subsaariana, né, onde na região da África Ocidental, onde se encontra hoje a Nigéria, o Benin, né, Togo, Camarões, é uma árvore de importância econômica sem igual, né? A partir da utilização dessa planta, muitas transformações nas sociedades foram ensejadas. Bom, essa planta ela tem origem africana, né? Por causa disso que vem o nome Elês guineensis, quer dizer, ela é originária do Golfo da Guiné, né? Por isso que ela foi classificada dessa maneira, e ela se expandiu pelo mundo todo, principalmente pelas regiões tropicais, tá? Muito pela sua utilização econômica, né? Não somente religiosa, mas muito pela sua utilização econômica, a tal ponto de termos alguns territórios na Ásia onde florestas nativas estão perdendo o seu protagonismo, dando lugar a plantações de dendezeiro. E no nosso país, né, temos inclusive tido alguns problemas ecológicos muito grandes, desequilíbrios ambientais, como por exemplo na Amazônia, onde se plantou de forma intensiva essa espécie vegetal, né, criando um arrepio com aquele equilíbrio que existia no bioma amazônico. É importante salientar que a utilização do dendezeiro na economia, né, ela representa, o óleo de dendê representa 1/3 dos óleos vegetais produzidos no mundo. Tá? Então esse é um dado muito grande. E por que representa 1/3? Pela sua importância, pela sua propriedade. O óleo de dendê, já desde a época do imperialismo, desde a época da colonização da África, quando o europeu descobriu as propriedades do óleo de dendê, o óleo de dendê foi um dos propulsores, por exemplo, da produção de cosméticos, de sabões, de perfumes. Por quê? Porque ele servia como elemento que impulsionava aquela indústria. E continua sendo utilizado para tal fim, né? De tal maneira que hoje o óleo de dendê ele é muito caro, muito valorizado. Nós, na religião afro-brasileira, temos grandes dificuldades cada vez mais, porque ele está se tornando cada vez mais caro e raro, né? Porque grande parte da sua produção é direcionada para a indústria, né? Então, isso é um elemento que nos coloca assim, chama a atenção da importância dessa árvore, dessa palmeira, né? Nas culturas, né? E, por exemplo, regiões como a Malásia, a Indonésia, estão totalmente sendo prejudicadas nos seus biomas originários por causa da introdução do dendezeiro. No campo da religião afro-brasileira, em específico do candomblé, o dendezeiro ele diz respeito ao mito da inaugural, né? É um dos primeiros mitos que se tem notícia, o dendezeiro já fazia parte, né? Então o Itã, né, da missão que o Batalá teve, que recebeu, né, para fundar, para inaugurar o mundo, né, e que recebeu o saco da criação e foi em peregrinação para cumprir sua missão, e quando estava no meio do caminho, sofrendo muita sede, ele pegou o seu opá, né, seu cajado, e fincou na palmeira, e dele bebeu o emu, o vinho de palma, né, e ficou tonto e dormiu, né, sendo que ao dormir o Dudu passou por ele, pegou o saco da criação e continuou a missão, né? Então este mito, este Itã, né, nos evidencia a importância dessa palmeira, dessa espécie nas nossas tradições. Ela faz parte do nosso começo, né? E não é à toa que toda casa de candomblé, todo terreiro de candomblé, essa palmeira se faz presente, né? Inclusive, ela é tida como
um sinalizador da existência de uma casa de axé, né? Tradicionalmente, quando se funda uma casa de axé, um terreiro, seja nas suas diferentes nações, o dendezeiro fica ao lado direito do portão, né? Onde geralmente também se assenta o Ogum, protegendo a entrada do terreiro, né? Existem diferenças, determinadas nações tratam essa árvore de forma diferente, mas o que nós temos que salientar é que desde a raiz até o fruto, tudo é aproveitado, né, nessa palmeira. Então, o fruto nos oferece a polpa, nos oferece o óleo de dendê, a castanha, né, a semente que está dentro do fruto, né, dentro dele existe uma amêndoa, chamada uma amêndoa, né, que se faz o óleo de palmiste, né, que é muito utilizado também no culto, né. Das folhas nós temos uma grande utilização, né, pois elas preparadas por mãos masculinas, né, existe uma orientação de que para se desfiar no mariô deve ser um homem, né, ou uma pessoa de santo, de Ovodulso ou de orixá masculino, para desfiar as folhas, né, que representam e que determinam e que protagonizam a proteção daquele espaço sagrado, né? Existe um mito também relativo a Ogum, né, que nos remonta à origem dessa necessidade de se colocar nos frontões, nos portões, nas portas, nas janelas de todos os ambientes sagrados, né, uma folha desfiada de dendezeiro, né? Esse mito vem lá daquele episódio, né, quando Ogum, né, depois de muito tempo, né, voltou para sua terra e ninguém mais falava com ele. Na realidade, estavam respeitando a determinação de Ogum, que quando se fosse fazer a festa do Inhame, que ninguém trocasse palavras, que o silêncio fosse completo. Pois bem, Ogum não entendeu isso e começou a decapitar um por um. Quando descobriu que o que ele tinha feito foi exatamente... ele não tinha entendido que eles estavam respeitando a ordem que era dele, ele se enfureceu e nessa maneira ele ficou a sua espada no chão e se transformou, né, num encantado, né, num orixá. E aí se criou também a prática de, em respeito a Ogum, para pedir, além da proteção, que Ogum saiba que aquela casa é frequentada por pessoas que o cultuam, né, para que não seja vítima de uma violência, que se coloca nos frontões essas folhas de dendezeiros, né, desfiados. Essa folha de dendezeiro tem essa utilização desfiada como proteção, né, como roupa de Ogum, né, Ogum Kolaxó, Ogum não tem roupa, Mariô, Laxó, Mariô, Ogum se veste de Mariô. Ogum Laxó, Mariô, quer dizer, Ogum veste Mariô. Né? São duas cantigas diferentes. Uma cantiga que diz que Ogum não tem roupa e se veste de Mariô, e outra que Ogum se veste de Mariô. Ou seja, a importância e a relação do dendezeiro, da folha do dendezeiro, né, desfiada e transformada em vestimenta, para Ogum é enorme, né? Então, nós vamos mostrar algumas imagens, né, com essa fala, que vai exemplificar a importância do mariô, da folha desfiada, no culto ao Ogum, no culto ao Sangue, né, dentre outros. Um outro elemento importante que se retira desta palmeira sagrada são as taliscas, ou seja,
Dentro da folha de cada existe uma nervura, né? Essas nervuras, elas têm finalidades múltiplas, né? Seja nas oferendas que se faz a Ogum, por exemplo, né? O paliteiro de Ogum, né? Onde elas são enfiadas no inhame, né? No Issu, seja quando a gente desfia a folha do dedezeiro, e muitas delas a gente guarda e depois transforma em quê? Transforma em indumentárias sagradas, utilizadas como xaxará, né? Utilizadas por Omolu como xaxará, ou como ibiri, por exemplo, no culto a Nanã, né? Então, a presença, a importância dessas taliscas, dessas nervuras aqui, né, representam muito, né? O xaxará representa a limpeza, né? A vassoura sagrada de Omolu, né? Que limpa a terra de todas as endemias. E o ibiri, né? Que são várias taliscas juntas, que transformam também uma representação que por muitos é tida como ventre, a origem da terra, da criação, né? Esses mitos existem controvérsia no significado, mas o certo é que a indumentária de Omolu e a indumentária de Nanã são feitas a partir desse elemento. O dedezeiro, ele foi introduzido no Brasil, né? Já viu que ele nasce na África, né? É originário da África e se espalhou por o mundo inteiro. No Brasil ele foi introduzido desde a época colonial, né? Trazido pelos portugueses, certo? Foi uma das plantas das espécies vegetais que tinham uma importância alimentar, tinha uma importância na produção, na gestão da própria colônia, né? Mas também tinha um grande significado para os próprios africanos. Então, isso faz parte do que a gente chama de dialética diaspórica, ou seja, mesmo no período colonial, muitas espécies foram trazidas para cá, sem o português ter a mínima noção de que aquelas plantas eram sagradas para os africanos, e que inclusive significavam a sobrevivência ou a continuidade dos seus cultos. Então, dessa maneira, o dedezeiro, existem alguns lugares que as pessoas substituem o dedezeiro por uma outra planta brasileira chamada guacuri, né, que é uma palmeira também, só que ela é diferente do mariô, né? O mariô, ela tem uma característica muito grande, principalmente a partir dos seus espinhos, né, nas folhas. Bom, o dedezeiro, assim como o feijão fradinho, assim como o inhame, né, assim como o quiabo, né, foram trazidos pelos próprios portugueses. Em sentido contrário, espécies brasileiras também foram introduzidas na África, como a goiaba, né? Como aí existe também a polêmica do amendoim, se o amendoim é africano ou é da América, né? Como, por exemplo, o aipim, né? Que gerou, inclusive, o aipim foi responsável por uma transformação dos hábitos alimentares africanos, quando os portugueses na África introduziram essa espécie. Bom, eu estou fazendo essa reflexão para dizer que o mariô, o dedezeiro, faz parte da história, né, da história das plantas, das trocas de saberes, né? Então ele é um sujeito histórico vivo, né? Ele representa isso para a gente das religiões, né? E cada vez mais está sendo utilizado, infelizmente, de uma forma não muito adequada, né? Como eu já disse, por exemplo, em relação à Amazônia, quando gerou um desequilíbrio ambiental muito grande. Agora eu vou chamar a atenção do vetor do dedezeiro no que diz respeito à saúde, né? A promoção e a atenção à saúde, né? Poucas pessoas sabem do potencial antioxidante do dedezeiro, né? Do potencial cicatrizante do dedezeiro, do potencial emoliente do dedezeiro. O dedezeiro serve para várias finalidades, né? Ele fortalece a imunidade, né? Ele
ele pode ser utilizado na saúde da pele, da nossa pele, dos nossos olhos, né? Então ele tem um potencial muito grande ainda a ser estudado, inclusive, né? Não é à toa que o óleo de dendê é utilizado desde a época colonial na confecção de sabonetes. Os sabonetes franceses, se não fosse o óleo de dendê, eles não teriam tanta pujança como tiveram na época época moderna, por exemplo, antes da época contemporânea, né? Então, a saúde faz parte do legado que o dendezeiro tem em relação a nós, né? Então é muito importante salientar esse lado e pedir, né, cada vez mais que a universidade se dedique, inclusive, ao potencial de cura, né, o potencial de tratamento, o potencial de promoção à saúde também, né, que o dendezeiro pode oferecer a todos nós. O dendezeiro, essa árvore sagrada, é muito utilizado dentro da nossa religião. Daqui do dendezeiro é que sai o caroço do azeite de dendê, que fazemos o azeite de dendê, e também as folhas são desfiadas e abertas, que chamamos de mariô, que se coloca nas portas, nas janelas, enfim. A nossa utilização. Mariô é o princípio, o meio e o fim. E o azeite de dendê é para temperar as iguarias. Numa casa de candomblé, sem azeite de dendê não tem axé. Esse primeiro episódio nosso, né, dessa série do Grupo de Estudos Braulio Goffman, dedicada às espécies vegetais, nós tratamos do dendezeiro, né? E nós gostaríamos muito de chamar a atenção para a importância dessa espécie, né? Da importância na nossa tradição religiosa, certo? Porque ela oferece vários elementos, recupera mitos, inclusive, de criação, os nossos entendimentos da criação do mundo, da cosmogonia, né, nossa, mas também o dendezeiro como sujeito do mundo, sujeito histórico do mundo, né, que se estendeu pelo mundo todo com a sua finalidade econômica. E, por último, a importância que ele tem por ser um elemento em que tenha muita vitamina A, vitamina E, e por isso ele acaba nos ajudando na proteção, na nossa imunidade, né? Na proteção, na cicatrização, né? Dos benefícios de uma melhor visão, né? Então, na atenção e na promoção à saúde. O dendezeiro é um vetor muito, muito forte, ele ajuda a gente nesse aspecto. Então, fica aqui a nossa contribuição desse primeiro episódio, e no próximo episódio nós trataremos de uma espécie também muito cara para o nosso culto, que é o iroco, né? A árvore orixá, o igui orixá, né? E aí, sobre o iroco, falaremos no próximo episódio. Um grande abraço a todos, esperamos que esse episódio tenha servido de alguma maneira, né? Para agregando valor ao conhecimento a todos. E no próximo episódio voltaremos a nos encontrar.